antes desse pronome será uma mera preposição. Então, o que você disse a ela? Não ocorre crase, esse a é uma preposição. Enviarei a Vossa Excelência relatório sobre o ocorrido. Vejam, é um pronome de tratamento e diante dos pronomes de tratamento em geral, não ocorre crase porque esses pronomes não admitem artigo. Perceberam? Os pronomes não admitem artigo, então falta a circunstância para que ocorra crase, não é? Você entendeu quando ocorrem, então você deve saber também quais são as palavras que não admitem artigo. Já sabem, os pronomes em geral não admitem. Há alguns pronomes que admitem, por exemplo, senhorita, senhora, madame, são exceções a essa regra dos pronomes de tratamento que não aceitam artigo. Por quê? Porque eu posso pensar que palavras ou pronomes como senhora, senhorita, madame, trazem uma certa proximidade do eu, aquele que está falando, com esse receptor, essa senhora, essa senhorita ou essa madame, não é? Então, a gramática admite artigo diante desses pronomes. Se houver uma palavra que exija preposição, vamos contrair aí os dois elementos, juntar os dois as e vai ocorrer crase sim. Veja lá, não ocorre crase em expressões com palavras femininas repetidas, porque elas são genéricas. Cara a cara, gota a gota, não é uma cara específica, não é uma gota específica. Como são elementos genéricos, não há artigo, apenas preposição. Não ocorre crase diante de palavras masculinas. Vejam lá, fizemos compra a prazo. Prazo é uma palavra masculina, eu tenho aí uma locução adverbial masculina. Porém, veja lá, se por acaso essa palavra masculina vier, né, com expressões subentendidas como a moda de, a maneira de, irá sim ocorrer crase. Cortou o cabelo a Ronaldinho. Ronaldinho é um nome masculino, mas eu subentendo a expressão a moda de Ronaldinho. Então, Ronaldinho está carequinha, cortou o cabelo com máquina zero, então eu quero cortar o cabelo à moda de Ronaldinho. Posso dizer, cortou o cabelo a Ronaldinho simplesmente e com ocorrência de crase. Muito bem, você entendeu então que se há uma palavra masculina, só ocorrerá crase se subentender as expressões a moda de, a maneira de. Vamos ver um outro caso polêmico que é em relação à ocorrência de crase quando há nomes de lugar. Então, há um jeitinho prático para que você perceba se há ou não a presença do artigo. Vamos ver quais são esses casos. Então, veja aí, só vai ocorrer crase se a expressão que indicar lugar, então nome de cidade, países ou estados, admitir, aceitar o artigo. Veja qual é a regrinha prática. Eu vou a, eu volto da. Portanto, crase a. Veja, esse da é a junção da preposição de mais o artigo a. Se você conseguir encaixar essa expressão volto da diante do nome de lugar, vai ocorrer crase? Sim. Então veja, vou à Encantadora Recife, volto da Encantadora Recife. Veja a ocorrência de crase lá no primeiro exemplo. E quando não vai ocorrer, perceba. Vou a, volto de. Crase, para quê? Vou a Recife, volto de Recife. Vejam que aí não foi colocado o adjetivo encantadora. Então, Recife passou a não admitir artigo. Portanto, não vai ocorrer crase diante do nome Recife quando não houver um especificador, um determinante. Há casos em que a ocorrência de crase é facultativa. Então, há 3 casos que você deve guardar. Primeiro, diante de nomes próprios femininos. Quando você coloca o artigo, você traça uma relação de proximidade. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, essa ocorrência será facultativa. O sentido pode mudar, mas a ocorrência é facultativa. Entreguei o material a quem? A Eliana, com ou sem ocorrência de crase. Muito bem. Qual é o outro caso em que a crase é facultativa? Após a preposição até. Veja que até já é uma preposição. Você teria de pensar
em colocar a preposição a e mais o artigo a para que ocorresse crase. De fato, seria desnecessária essa preposição após o até, mas a gramática entende como facultativo. Você quer colocar a preposição a depois da preposição até e juntar com o artigo a? Muito bem, faça isso, será facultativo. Voltaram até a praia com ocorrência de crase. E mais um caso, diante de pronomes possessivos femininos, também vai ficar a seu critério. Você pode dizer, entregou o presente à sua namorada com ou sem ocorrência de crase, já que o sua é um determinante que dispensaria o artigo. Poderia ficar só a preposição, mas você pode escolher colocar o artigo e a crase, consequentemente, ocorrerá. Muito bem, dois casos críticos que sempre aparecem aí como dúvida de quase todos. Será que ocorre crase diante de horas? Será que ocorre crase entre dias da semana, entre meses? Vejamos a resposta e você pode usar e ensinar a qualquer pessoa que vai estar certinho. Vamos. Diante de horas? Sim, sempre que estiver determinada. Então a palestra será às 15h30. Veja, se eu disser será daqui a 1 hora, é claro que não vai ocorrer, porque eu tenho uma indeterminação. Daqui a 1 hora podem ser 40 minutos, 30 minutos, quem sabe. Então vamos lá. Ocorre crase entre dias da semana ou entre meses? Não. As aulas serão de segunda a sexta-feira, sem ocorrência de crase, porque é só uma preposição. De março a dezembro, veja, entre meses, só uma preposição sem a presença do artigo, portanto, não ocorre crase. Enfim, é isso. Você deverá ter bom senso, examine. É preciso observar os dois lados, a preposição e o artigo, ou aqueles outros casos que falamos no início. Combinado? Muito bom. Treine, exercite e acerte esse exercício no seu vestibular. Um grande abraço para você.